Oi, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos lá para o nosso encontro de hoje. Eu combinei com vocês que eu ia fazer um vídeo sobre geografia e talvez eu falaria também de umas questões de português, mas vou separar. Vamos falar hoje só de geografia, relacionada às páginas que eu pedi para vocês já darem uma lida para adiantar, né? No assunto que a gente vai trabalhar hoje. Então nós vamos falar, aqui com o meu livro, ó, e nós vamos falar sobre os movimentos migratórios. O título é A Dinâmica da Distribuição da População Brasileira no Território, né? Então, assim, sobre esse assunto, essas páginas que eu pedi para vocês, ela está falando sobre migração, que é o quê? É o movimento de circulação, né, das pessoas dentro do território brasileiro. Sobre migração, a gente vai falar aqui de alguns aspectos. Vai falar de conceitos, né? Os primeiros deles, então a gente entendeu que o movimento migratório é movimentação de circulação dentro do país. Tem duas situações específicas. Tem quando a gente se torna um emigrante ou um imigrante. Eu vou dar logo um exemplo aqui usando o meu caso. Vocês sabem que a tia não é de Juiz de Fora. Eu sou de São João del Rei, uma cidade aqui até perto de Juiz de Fora. Quando eu saí de lá e vim para cá, eu me tornei emigrante de São João del Rei. Eu saí de lá, então eu emigrei de São João del Rei para cá, para Juiz de Fora. E aqui eu me tornei um imigrante, eu vim de fora, eu vim de outro lugar, de outra cidade. Então, em relação ao lugar que eu saí, a minha origem, de lá eu me tornei um emigrante. Aqui, quando eu cheguei, eu me tornei um imigrante. A situação, essa movimentação, aí é a migração. E esse movimento, ele aconteceu muito, acontece ainda, mas aconteceu muito dentro do nosso país. Por algumas questões, a gente muda, a gente transita por algumas situações específicas, né? Então, aqui no livro fala, ainda na página 11, de algumas questões, né, dos motivos pelos quais as pessoas migram. São fatores naturais, históricos e econômicos. Os fatores econômicos, os socioeconômicos, são um dos principais motivos para essa movimentação toda, para essa migração toda. Na página 12, fala com o título de Fluxos Migratórios no Brasil, é dessa quantidade, esse fluxo muito grande, essa movimentação toda dentro do país. Isso aconteceu algumas décadas atrás. Aqui fala das décadas de 1950 e 1980, que aconteceu um movimento migratório muito grande das regiões Nordeste para a Sudeste do Brasil. Por quê? Vamos pegar aqui a Sudeste. Os centros principais aqui no Sudeste ainda são São Paulo e Rio. São Paulo, particularmente, recebeu muitos imigrantes do Nordeste, por questões de seca, das pessoas lá no interior, de pouquíssimas oportunidades de trabalho. Muitos pais de família vinham para o Sudeste, especificamente para São Paulo, em busca de trabalhos e melhores condições de vida. Às vezes já vinham a família toda, mas muitas vezes vinham primeiro o pai, o chefe da família, e às vezes trazia e buscava a sua família também para morar junto, mas às vezes isso não acontecia, ficava só o pai aqui, o pai ou a mãe, mas na maioria das vezes o pai que vinha fazer esse trabalho. Então, isso aconteceu muito durante essa época que aqui fala, de 1950 a 1980. Então, um dos principais motivos são fatores sociais e econômicos, né? Eles vinham em busca de melhores condições de vida para si e para sua família, né? Isso foi diminuindo, a tendência foi diminuir? Foi diminuindo. Por quê? E que bom que isso aconteceu. As grandes indústrias começaram a mudar o foco delas, começaram a sair dos grandes centros e levar suas filiais para o interior do país. E isso ajudou muito, favoreceu muito as pessoas, né? As pessoas começaram a ter que fazer menos esse movimento migratório. Nem todo mundo gostaria de vir para grandes centros, né? As pessoas, em geral, elas têm um carinho, um vínculo muito grande com o seu lugar de origem. Muitas vezes elas saem, não é por opção, é por falta de opção, em busca de melhores condições de vida. Então, esse fluxo migratório, ele diminuiu muito por conta disso, porque as fábricas, as indústrias começaram a ir para o interior do Brasil. Lembrando que a gente está falando do movimento migratório exclusivamente dentro do nosso país, tá? Várias questões, como eu coloquei para vocês, questões socioeconômicas, que foram as principais, e tem um caso em particular que a gente deve comentar também, que era assim, as pessoas do campo, né, elas iam muito para as cidades
também em busca de melhores condições. Às vezes não queriam mais trabalhar com aquelas situações do campo, da roça, queriam em busca de outro tipo de atividade, também de melhores condições de vida, e iam para as cidades. Esse movimento específico do campo para a cidade é o êxodo rural, é chamado de êxodo rural, que também diminuiu muito. Seguindo aqui, página 13, eu gostaria que vocês lessem, tem um quadrinho importante falando da construção de Brasília, tá? Que aí também teve um movimento migratório importante relacionado a isso. Também tem falando os meios de locomoção, como que eles migravam, né? Na página 14, a gente fala aqui de 3 situações diferentes. Primeiro, começa a falar da diminuição do movimento migratório. Essa diminuição começou a acontecer justamente por conta do que eu falei para vocês. Eles começaram a ter melhores oportunidades perto, ou nas próprias cidades, ou mais perto ali deles. Temos 2 situações ainda, migração pendular e migração de retorno. O que é migração pendular e migração de retorno? A migração pendular, dá para a gente colocar um exemplo aqui também relacionado a uma situação pertinho da gente. Eu vou até pegar aqui as universidades. Juiz de Fora é uma cidade de estudantes, né? Tem muitas universidades, muitas faculdades e a Universidade Federal, aqui além de cursos técnicos. Então, muitas pessoas vêm estudar em Juiz de Fora. Tem algumas que vêm e moram aqui por um tempo. Mas tem aquelas que moram aqui no entorno, nas cidades bem pertinho aqui, que dá para ir e voltar no mesmo dia. Quando as pessoas vêm e voltam, por exemplo, no mesmo dia, esse movimento migratório dela chama-se movimento migratório pendular. Elas ficam por pouco tempo aqui. Não é uma situação definitiva, nem a longo prazo. É uma situação curtinha. Chama-se migração pendular. Migração de retorno. O que seria migração de retorno? O próprio nome já fala, né? Retorno, vou retornar. E por que isso acontece? Um grande exemplo é o que eu falei para vocês aqui nas páginas anteriores, que com o movimento das indústrias indo para o interior, as pessoas começaram a pensar, opa, se tem essa oportunidade lá, por que eu vou ficar aqui? Porque tem umas pessoas, umas famílias, por exemplo, que mudaram a família toda, né? Mas tem aquelas pessoas, aqueles núcleos familiares que saiu só o chefe da família, por exemplo, foi para São Paulo, mas a sua família continuou lá no interior de Pernambuco. Então, ele trabalhava numa filial, numa empresa que criou uma filial lá pertinho. Ele conseguiu lá com o seu superior e conseguiu uma oportunidade de trabalhar na filial lá de Pernambuco. Ele conseguiu essa oportunidade para quê? Retornar ao seu lugar de origem dentro da mesma empresa. Isso é um movimento migratório de retorno. Poderia ser, não exatamente na mesma empresa, né, na mesma indústria. Uma pessoa viu que tinha oportunidade de trabalho lá perto, então eu vou sair daqui, mas eu vou voltar, vou tentar a sorte agora ao contrário, lá perto da minha cidade, do meu lugar de origem, se não for na mesma cidade. Então, quando eu faço esse movimento migratório ao contrário, né, eu estou retornando, o movimento migratório de retorno. Então, ok, rapidinho a gente falou sobre migração aqui. Gostaria que vocês lessem, quem ainda não leu, tá? Vocês podem reler. Vou marcar para vocês na sequência aqui as páginas sobre esse assunto, tá bom? Fiquem atentos no Google Sala de Aula, vou colocar lá material de apoio e recadinhos lá, tá? Beijinho, até o próximo vídeo.